nós abrimos a Before para atender 3 clientes específicos, 3 supermercados. E o resultado foi tão grande que em 6 meses o Maxwell precisou se mudar lá para minha cidade, já abriu unidade física, com 1 ano nessa unidade já precisamos ir para uma outra unidade, mais 2 anos precisamos ir para um outro espaço. Nesse meio tempo conhecemos o Leandro Rosado, que foi nosso professor, conheci você, Sérgio, e estamos aqui na sociedade agora, né? Já procurando outro espaço de novo. E já procurando espaço, e agora já dando spoiler, né? Praticamente sei que momento que o pessoal vai estar assistindo isso aqui, abrindo agora a nossa, além de atender toda a região norte, mas abrindo nossa unidade no sudeste do Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conta Comigo Cast, e hoje um episódio muito especial. Hoje nós vamos contar como começou a história, né? O início da história da Conta Comigo, B4, e para isso eu tô aqui com os meus sócios, Sérgio e Maxwell, para contar um pouco da história. Então fique até o final, que é uma história que você não pode perder. Não é isso, Max? É isso mesmo, supermercadista, nosso espectador aí que tá nos vendo, né, nos assistindo. A gente resolveu fazer esse episódio mais para contar um pouco da nossa história, como a gente começou, como conseguimos nos tornar diferenciais aí na vida, né, dos empresários, principalmente dos supermercadistas. Então a gente conta um pouco da nossa história, o que a gente faz, como a gente faz. Vai ser muito bacana. Vamos abrir o coração hoje aqui. Com certeza. E é importante, né? Porque se a gente quer namorar, se a gente quer saber, se a gente quer assumir a responsabilidade pelo teu negócio, você tem que saber um pouquinho sobre nós. E da minha parte, né, eu sou o caçula aqui nessa sociedade e a gente juntou forças, vocês vão descobrir como aí ao longo do episódio. Contar como a gente chegou em vocês, né, ou como vocês chegaram na gente e formaram uma das parcerias mais relevantes pra gente no ecossistema. E a gente vai, até queria dizer aqui, né, Max, conta pra gente como é que foi lá aquele momento do zero, né? Conta pra gente ou conta comigo? Conta comigo e conta pra gente, conta pro pessoal e pro nosso público. Como que foi o início, lá naquele quartinho lá onde começou toda essa história? Lá ele, hein? Brincadeiras à parte aí, pessoal, mas eu vejo assim que é uma história muito bacana assim de ser compartilhada, de ser contada. Mas pode contar antes das 10, Max? Pode ser tranquilo, pode contar assim. Esse quartinho que começou foi o quarto do meu filho. Que não é a Conta Comigo que existe, né, como existe hoje, né, Max? Tem toda uma história. Essa trajetória, né? Na verdade, a Conta Comigo, ela começou no quarto do meu filho, recém-nascido, né? Tinha uns 2 aninhos ali, tinha um quartinho dele. Aí, num belo dia, a gente falou assim, vamos construir uma empresa de contabilidade, vamos ajudar os empresários. Eu acabei tendo que levar o meu filho para o meu quarto, e o quarto dele se tornou o primeiro endereço ali, né, até então da Before Consultoria, né. Mas nasceu muito com um senso de propósito muito forte, né. A gente já nasceu ali para atender alguns clientes específicos que estavam demandando da gente, né. E começou na minha casa, eu numa cidade, o Eliabe em outra, e esses 3 clientes, cada um numa cidade diferente, né. Então a gente começou com esse propósito de realmente ajudar e eram 3 supermercados, né? A gente começou com esse propósito de ajudar o supermercadista a ter resultado, né? A gente tem isso muito forte na nossa filosofia, ter resultado. Que show. Ao ponto, inclusive, do Eliabe comprar treinamentos de gestão de supermercado para poder ajudar, né? Realmente é um compromisso fora da curva. E foi um dos motivos que juntou a gente. É isso mesmo. Mas como é que foi isso, Max? Assim, tudo bem, começou lá, mas por que começou lá? Antes disso, você trabalhou em escritório, e aí como é que chegaram esses 3 primeiros clientes? Como é que foi isso? Então, a gente trabalhou num escritório por alguns anos, né? Um escritório de contabilidade em comum. Eu saí do escritório, fui para um outro escritório. O Eliabe, um tempo depois, também saiu desse escritório, foi trabalhar em uma outra empresa ligado ao ramo, né? E Sérgio, acho que assim, quem tem um propósito, né, quando você se identifica com alguma coisa, você sempre está ali querendo fazer algo de diferente, né? Então eu via que dentro do escritório de outras pessoas eu não conseguia fazer aquilo que eu imaginava que tinha que ser feito, né? Eu tinha algumas travas, algumas alavancas, né? E a gente, assim, já era de certa maneira conhecido, né? O Eliabe também com esses 3 clientes eram muito próximos do Eliabe, conheciam o trabalho dele, a ética, o compromisso, e
E acho que a Eliabe pode até contar um pouquinho melhor desses clientes que praticamente forçaram a gente cara, vocês estão fazendo um trabalho tão bom pra gente informalmente, vocês deviam ser os nossos prestadores de serviços, né? Os nossos contadores, né? Na época, na verdade, e é justamente o que você estava falando antes aí, né? A gente foi, comprou treinamentos, né? Nós fomos para dentro dessas empresas, literalmente. Teve caso de eu passar semana e semanas, na verdade, dentro dessas empresas e estudando, foi onde inclusive compramos treinamentos do Leandro Rosadas, aplicando muitas coisas dentro, realizando muitas ações dentro dessas empresas, e o empresário foi vendo, né, o aumento dessa lucratividade. Foi onde a gente inclusive focou e descobriu lá um grande gargalo, né, de tudo aquilo que o Leandro ensinava e mostrava, muita coisa ali o empresário conseguia ir aplicando, mas eu detectei que o financeiro era um gargalo muito grande. Implantar o financeiro, ele estava tendo dificuldade de assistir vídeos, assistir uma mentoria e implantar. Então foi muito sobre isso, né? Essa entrega de realmente ir lá, entender as dores dele, é algo que hoje faz parte da nossa filosofia empresarial, inclusive, que a nossa missão é entender e atender os nossos clientes com prontidão e assertividade, né? Mas nesse primeiro momento ainda não tinha escritório, vocês estavam dando tipo uma consultoria. Não, na verdade foi assim, eu trabalhava captando clientes e mandando para um outro escritório, isso lá em Rondônia, mandando para uma contabilidade aqui de São Paulo. Caramba. E 3 clientes disseram assim, Eliabe, não faz sentido, cara. Porque quando a gente precisa tudo aqui com você e tal. E nisso veio pandemia e tal. E nesse momento de pandemia, tudo ficou muito nebuloso, inclusive para essa empresa aqui de São Paulo, que hoje nem existe mais, por sinal. Então hoje eu vejo que foi uma decisão correta. Nós formamos a Conta Comigo, na época a antiga B4, né, a Before. Nós abrimos a Before para atender 3 clientes específicos, 3 supermercados. E o resultado foi tão grande que em 6 meses o Maxwell precisou se mudar lá para minha cidade, já abriu unidade física. Com 1 ano nessa unidade já precisamos ir para uma outra unidade, mais 2 anos precisamos ir para um outro espaço, e nesse meio tempo conhecemos o Leandro Rosado, que foi nosso professor, conheci você, Sérgio, e estamos aqui na sociedade agora, né? Já procurando outro espaço de novo. E já procurando espaço, e agora já dando spoiler, né? Praticamente sei que momento que o pessoal vai estar assistindo isso aqui, abrindo agora a nossa, além de atender toda a região norte, mas abrindo a nossa unidade no sudeste do Brasil, agora com uma filial aqui em Alphaville, São Paulo, onde estamos aqui gravando esse podcast. Já que os caras fecharam, né? Paciência, a gente vem pra cá. Exatamente. Mas esse momento do quartinho aí que entraram esses 3 clientes, foi quando isso? Foi durante a pandemia? Foi em 2020. Pode falar pandemia em podcast? Sim. Porque tinha uma época que eles derrubavam, né? Foi junho, e oficialmente em julho de 2020, né? Mês 7 de 2020. Isso, Caramba, foi no olho do furacão. Foi no olho do furacão. Foi um momento assim, bastante conturbado pro supermercadista, né? Porque ao mesmo tempo que veio incentivos governamentais, né? A questão do auxílio emergencial, também era muito limitado, acesso e tal, tinha dia que fechava, outro dia abria, então era um momento que eles precisavam muito também, né? Então tudo convergiu de certa maneira. Beleza, então resumindo a ópera, né? Vocês trabalharam juntos, em algum momento você foi trabalhar em outro escritório, Eliabe também, Eliabe já estava lá na veia de venda, e aí Eliabe até pelo relacionamento de venda e tudo mais, começou a estudar mais e aplicar coisas no supermercado. E aí os caras falaram, não, pelo amor de Deus, atenda por aqui, eu não quero atender São Paulo. Aí porque o endereço da empresa era lá. Aí foi pra dentro do quartinho do Max, fizeram loucuras dentro daquele quartinho até dar o próximo passo. E aí, qual foi o próximo passo? Então, o passo que foi fundamental, inclusive até para o crescimento enorme que a gente teve aí nos últimos anos, foi justamente estudar o segmento. Abrimos a empresa, oferecemos que íamos lá mudar o jogo dos nossos clientes. Mas e aí? Vamos mudar o jogo em quais aspectos? Fomos estudar o segmento do supermercado, descobrimos que tinha um maluco lá chamado Leandro Rosadas, influenciador digital. Esse é maluco mesmo. E eu falei, cara, eu vou assistir alguns vídeos dele. Mas maluco ainda é quem junta com ele. Exatamente. Então assistimos vários vídeos dele na internet, compramos uma mentoria, mas antes de comprar essa mentoria, tem uma história, eu vou contar aqui rapidamente, que eu consegui o número do telefone do Leandro, desse dito cujo aí, Leandro Rosadas. Leandro, gente, rapidinho, só para que de repente fazem corte, fica mal feito. A gente tá brincando, tá? Eu sou especialista do Leandro é nosso sócio. A gente tá falando maluco no bom sentido, pelo amor de Deus. E eu consegui o número do Leandro, mandei mensagem para ele no WhatsApp. Falei, cara, meu nome é Eliabe, sou aqui de Rondônia e quero comprar o seu curso porque eu tô abrindo um escritório de contabilidade, quero mudar o jogo aqui
das empresas, dos supermercados, e eu queria ver se esse curso pode me ajudar de alguma forma, para que eu possa ajudar eles a terem mais resultados. E o Leandro disse, não, esse curso não é para você. Aí o que eu fiz? Comprei. Comprei da mesma forma. Então, assisti os treinamentos, eu foquei muito no módulo lá do curso que tinha sobre aumento de rentabilidade, comecei a melhorar a margem desses supermercados que a gente estava atendendo, melhoramos as margens de todos eles, mas eu vi que faltava alguma coisa. Tá, melhorei essa margem lá na DRE, nos relatórios lá, baixou o CMV, mas isso se converte em lucro? Foi onde nós iniciamos aí o processo de mostrar isso no financeiro, de onde saiu o que hoje é o nosso principal produto, e que é a entregar o fechamento financeiro para os clientes. E, para resumir e concluir essa parte, anos depois o Leandro Rosadas veio a Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, fazer um evento, e eu estive lá. Rosadas Day. E eu e o Maxwell estivemos lá, e éramos o único contador no evento, e fizemos algumas perguntas. Ele perguntou, qual que é o seu supermercado? Eu disse, não... Enfim, aí eu me apresentei, depois falei, nós somos aquele maluco lá que ia comprar o curso, ele disse que não era pra gente e tal. E rimos, conversamos até altas horas lá da madrugada. Aí o Leandro me acordou. 2 e pouco da manhã, né? Falou, olha, vamos nos tornar sócio aqui de uma contabilidade em Rondônia, que na verdade é Rondônia. Estamos atendendo já diversos estados da região norte, centro-oeste e agora avançando para o sudeste do Brasil. Esse é um pouquinho aí dessa história de como começou e ainda até tem o Leandro. História. Ele me acordou literalmente depois dessa conversa aí com esses dois malucos aqui. E Leandro me ligou tipo 2 pancadas, 3 horas da manhã. Falou, vamos abrir um escritório em Rondônia. Eu falei, oi? Aonde? Leandro, você sabe que a gente tá no Rio de Janeiro? Ele, não, vamos conversar com os caras e tal. Mas foi um salto de fé em vocês e de vocês também com a gente, que resultou nessa parceria aí, saindo do quartinho do Max para uma sala aqui em Alphaville, e vamos dominar o Brasil. Além da nossa estrutura já em Ji-Paraná, Rondônia, né, que atendemos lá hoje toda a nossa equipe operacional. Como é que foi, assim, eu tenho escritório de contabilidade há um pouquinho mais de tempo, a barba branca não me deixa mentir. E como é que foi para vocês, cara? Abrir em 2020, em tão pouco tempo, muda de sala, e aí, ai meu Deus, muda de sala de novo. Dá um frio na barriga fazer esse investimento, fazer essas mudanças todas, num período de tempo tão curto, né? Como é que foi lidar com essa velocidade? Sérgio, eu vou responder por mim, aí o Max vai depois dar a opinião dele. Para mim foi muito tranquilo. E até tem outro episódio que a gente trata muito sobre fechamento financeiro. Por que pra gente foi muito tranquilo? Nosso primeiro faturamento foi R$11 mil. Eu tenho isso claro na minha cabeça aqui. Eu tenho esse número. E nós temos lucro desde esse primeiro mês. Tiramos ali uma partezinha para mim, para o Max, para outra colaboradora que nós tínhamos na empresa naquele momento. E nós temos os fechamentos financeiros de lá para cá tudo. 100%. Tudinho. Para onde foi cada centavo, o que entrou, para onde foi. E nós sempre tivemos lucro, nunca fechamos no vermelho. Então nós sempre demos um passo de cada vez, sabendo aonde a gente ia pisar. Então, da minha parte, né, não sei do Max, mas para mim foi muito tranquilo. Como é que é pra gente abrir o coração, racional, né? Tá sendo muito racional. Cara, foi tranquilo. Tô falando aquele friozinho na barriga que tu fala, puta merda, mas vai ter que mudar de novo, cara, tá? E agora vai ter que fazer obra. Mas da minha parte, sempre foi com muita, assim, gratidão. Sabe, a Deus, ao Max, meu sócio, a gente sempre foi muito pé no chão e foi literalmente dessa forma. E com números na mão, é racional mesmo, é o meu perfil um pouco mais racional. E, cara, eu falei, Max, vamos, a gente consegue. Max, tamo junto. Então foi sempre assim, a gente sempre teve muito... E se você quiser fazer comercial de margarina Doriana, contrate o Eliabe, porque não tem perrengue na vida dele. Quero saber dos perrengues. Fala aí, Max. Foi assim, foi diferente? Pra você foi de uma forma diferente, conta, né? Perrengue. Se foi assim, conta perrengue. Eu quero saber de BO. Não. Mas assim, a gente teve, assim, essa questão racional, né? A gente se orgulha, né, de complementar, né? De subscrever aquela frase, né? Casa de ferreiro... Espeta de pau. Espeta de pau. No nosso caso, na verdade, a gente não subscreve, né? Essa frase, porque desde o início a gente tinha. Então, a parte financeira foi tranquilo. Porque a gente nunca passou dificuldade financeira, porque a gente sabia até onde a gente podia ir. Mas, assim, teve realmente alguns perrengues. Eu me destaco... Quando eu trabalhava em escritório de contabilidade, eu sempre me destacava, assim, como um bom funcionário, entendeu? Sempre era muito elogiado e tal. Não, você faz um bom trabalho, você é dedicado e tal. Só que eu tinha muito medo de
eu ser o responsável técnico pela empresa por conta. Eu sei, cara, eu peço o fechamento de caixa, o cara não tem. Peço um relatório de contas pagas, o cara não tem. Então eu ficava muito naquele perrengue, né? Então quando eu abri o escritório, eu abri muito com essa questão, né? Então teve um alinhamento muito grande com o Eliabe, porque eu falo assim, Eliabe, cara, como é que eu vou fechar a contabilidade do cara se não tem o fechamento do caixa? Eu falei, rapaz, eu vou lá. É por isso que enquanto ele tava com esse medo, eu tava lá já resolvendo esse troço. Eu vou lá. Entendeu? Vamos embora pra cima. Mas foi lá. Entendeu, jovem brasileiro? Entendi, mas essa empresa não teve uma goteira, não teve nada, não teve um atraso de obra. Ô Doriana, tá perdendo 2 aqui, hein? Mas teve assim, as dificuldades. Alguns medos, né, Max? Medos de dores quero, do crescimento. Isso. Mas o nosso medo era mais... Mais uma vez, né? Podemos ter percepções diferentes, mas para mim o medo maior é quanto mais a gente crescia, cara, puxa, a gente tá preparado? Era muito psicológico, sabe? Preocupações e tal, mas assim, com uma certeza muito grande que a gente estava avançando, porque nós focamos muito, Sérgio, na entrega para os clientes que a gente já tinha. Nós não tínhamos comercial na época. Tinha o Eliabe, que quando o cliente queria marcar uma reunião, era o Eliabe que ia. Mas o Eliabe não ia batendo de porta em porta. Então nós crescemos muito no nosso escritório dessa forma. Os clientes, esses 3 clientes indicaram outros, que indicaram outros, que indicaram outros, e assim foi. Então foi muito tranquila essa parte. A gente não passou, por exemplo, o perrengue de, como alguns colegas passam, de abrir o escritório sem ter cliente, agora vamos criar aqui uma estratégia de marketing, vendas para a gente captar cliente. Olha, eu tenho aqui 2, 3 clientes só, a conta não está fechando, ainda não paga as contas porque o aluguel é caro, por isso. Não, a gente sempre, desde o primeiro mês, a gente já teve uma receitazinha que bancou, a estruturazinha que a gente tinha, então foi muito bem metrificado e calculado isso, sabe? E graças a esses 3 clientes que acreditaram muito na gente, já foi possível ter esse início, suprir as necessidades primárias ali da empresa e dos sócios, e a gente foi crescendo muito rápido como indicação. Então nós não tivemos a dor de não ter clientes, ou de ter poucos clientes, nós nunca tivemos essa dor. Tá, já vi que eu não vou tirar de vocês mesmo os momentos de tensão, que eu não vou tirar de vocês os medos, os anseios que eu gostaria, mas vamos lá. Vocês foram para dentro do supermercado, não tiveram medo de nada, passaram bastante Doriana nas torradas, seguiram a vida e, pela experiência pretérita de vocês, o Max, medroso que toda a vida com os fechamentos, e você querendo fazer a diferença. Então vocês pensaram num produto, né? Vocês não começaram, vou entregar DARF e fechar folha de pagamento. Como é que foi isso? Quais são esses produtos? Continuam até hoje? Teve coisa que vocês descontinuaram? Como é que é isso? Olha, deixa eu fazer um gancho aqui e vou te devolver. Lembrei de um perrengue aqui que impulsionou a gente. Não, mas não tem perrengue. Impulsionou a gente a esse crescimento. Como eu tinha dito, né? Eu tinha esses receios e o Eliabe, não, cara, a gente vai conseguir. Porque ele veio da área de sistema e fica aquela guerra entre o contador e a soft house, né? Não, só que a gente brigava dentro de casa, né? Mandava isso. E a gente tava ali, cara, eu falava, Eliabe, pra gente fechar a contabilidade é assim. Ele falou, não, mas lá dentro do mercado, pra fechar é assim, porque isso e aquilo outro. Eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou pra dentro do mercado. E ficou lá umas 2 semanas aprendendo como é que fazia um fechamento de caixa. Até bater. No primeiro dia, contava lá, vendeu R$1.000 à vista, tinha 900 no caixa. Não tá batendo, vou contar a moeda e tal. Então, entendeu cada processo de supermercado, né? Então, isso a gente conseguiu ter, assim, organizar. Um perrengue que a gente passou, cara, é que, assim... Parece-me que, didaticamente, é ensinado assim, quando você vai fazer uma consultoria para um cliente, você chega lá, me dá os números aí da sua empresa, que eu vou dizer o que você tem que fazer. Então, falar, quanto você paga de fornecedor? Preencha aqui essa planilha. Quanto você paga de tal, disso. Aí a gente começou com esse trabalho, mais ou menos nesse modelo, né? Então, ele instrui, lança tudo no sistema, anota tudo que você está comprando, que você está vendendo e tal, e lança aqui na planilha. Aí fechava a planilha lá, falava, esse mês você teve 50 mil de lucro. Aí foi o perrengue. Tipo, quando o empresário falou para ele, tá bom, Eliabe, mas cadê esse dinheiro? Aí a gente ficou, não, mas a sua equipe lançou aqui, tá, mas e aí, lançou tudo certo e tal? Cadê esse dinheiro? Então esse aí foi um perrengue que a gente passou, que impulsionou a gente a evoluir o método. Já viu aqueles currículos, aquelas entrevistas de emprego que você pergunta, qual o seu defeito? A pessoa responde, perfeccionista? Não é aquele meme, ó.
E aí, Pô, Sérgio? qual o seu defeito? Ah, o defeito é... Aí fala uma coisa pequenininha e aí agora ele vai pegar o gancho pra falar que foi por causa desse perrengue que fez o que fez. Não, mas foi... Fala isso! Foi um erro, tipo assim, de certa forma, foi um erro, assim, da nossa parte, mas é o modelo que tá aí, implantado. Ó, você me fala o que você gastou, que eu falo se a sua empresa tá boa ou tá ruim. E foi um erro, o cliente ficou E, chateado. Sérgio, você sabe o que é o legal? Dorianes. Você sabe o que é o legal? Agora, senhor, por favor, me escute. Eu tô escutando, mas... Ah, eu queria tirar coisa, eu queria tirar história, eu queria ver briga. eu vou te falar uma vejo história agora. ratinho, Vou te falar pô. uma história muito importante aqui. Sempre, eu vi muito isso. A briga, a briga de braço, literalmente, do contador e o cara do sistema. E o cliente no meio. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Ponto. Essa briga, ela existia dentro do próprio escritório, os próprios sócios já faziam isso, com muita classe, obviamente. E isso fez com que nós criássemos um sistema de entrega para o cliente, onde ele não precisava ficar debatendo entre o contador, com o contador e o cara do software. E ficar no meio. Primeiro que ele não tem condições para fazer esse tipo de diálogo. Então nós entramos com essa solução já pronta. Agora, claro, isso precisava ser validado. E aí entra aqui um momento de muita gratidão, em algum momento ele deve assistir isso, o nosso primeiríssimo cliente mesmo. Eu disse que foram 3, mas tem o primeiro que motivou a abertura do escritório, e aí já vieram 2 juntos com ele, que é o Ítalo, do Comercial de Alimentos Agroterra, de Nova Brasilândia do Oeste, lá em Rondônia. Esse Ítalo já me conhecia, né, um pouco do meu histórico profissional, e ele abriu as portas literalmente do supermercado dele para a gente testar. Então eu falei, Ítalo, mas e aí, se a gente errar? Nós vamos errar junto, Eliabe. Bacana. Quantos abrem as portas? E tem essa maturidade, né? Porra. Saber A que gente pode dar emociona, errado. Sérgio, ao falar isso, porque se não fosse esse cara hoje, a Conta Comigo B4 não existiria. Foi ele que ganhou a plaquinha lá no evento. Foi ele que ganhou a plaquinha no evento, o primeiro Conta Comigo Day, inclusive esse ano já teremos o segundo Conta Comigo Day, então no momento que você estiver assistindo esse vídeo, não sei quando, não sei que ano, sempre nós vamos ter anualmente esse evento, Conta Comigo Day, com diversos especialistas e tal. Mas enfim, esse Ítalo, ele, a esposa dele, a Valéria, abriu as portas para que eu fosse lá dentro testar a metodologia. E eu fui com muito cuidado, obviamente, sempre trocando muita ideia com o Maxwell e o empresário, tudo muito alinhado. Ali nós aumentamos margens, reduzimos perdas, fizemos recuperação tributária e desenhamos todo um projeto de operação contábil voltado para contabilidade de supermercado. Bacana. É isso. Bacana. Ainda quero saber perrengue. Eu quero a história. Agora, é que os resultados, Cara, eles falar são... que foi tudo lindo, que foi tudo maravilhoso, que desde o primeiro dia a gente já sabia o lucro, que aí foi crescendo conforme... Isso não dá corte não, cara. A gente quer conteúdo pra rede social, pô. Tá todo mundo ali nervoso atrás da câmera. Ai, meu Deus, o que eu vou aproveitar disso? O que vai aproveitar... Nunca brigou com ele? Brigar, não. Se eu Eles são briguei, muito se eu certinhos, briguei, cara. quem apanha não esquece. Então tem que ver com ele. Ele Sabe nunca qual é o brigou problema? É que tu anda de BMW, tinha que andar de Harley Davidson. comigo. Poxa, Aí ia ser mais fora da lei. Pô, hein? Mas diz aí. Brigou ou não brigou, Max? Eu não lembro. Se brigou, eu não lembro. Mas diz aí, brincar. Aí eu cheguei pra tu brigar comigo, que tu briga pra cacete comigo, com ele tu é mais docinho. Mas diz aí. Aí vocês criaram esse sistema, foram desenvolvendo, é um sistema, é um meio... Como é que funciona? Fechei com vocês, quero contratar a Conta Comigo. Qual o primeiro passo, né? O que vocês vão me entregar? O que você vai me vender como diferencial? Qual o primeiro passo para eu começar a me organizar esse novo método de trabalho? É um novo método? Preciso mudar muita coisa? Como é que é isso? Então, as mudanças, ela começam primeiro em vindo trabalhar com a Conta Comigo. Essa é a primeira mudança. Eu fui. Chegou na gente... Tem que mudar de sistema, por exemplo? Não precisa mudar de sistema. Em alguns casos, a gente indica mudar, não para um sistema A ou B, mas... Tem sistema que é uma bosta. Exatamente. Então, a gente valida se o software do cliente vai atender naquilo que a gente precisa. O que a gente faz de diferencial? É apresentar para o empresário como está a lucratividade do negócio dele. Então, se você já acompanha nossas redes sociais, você vai sempre ver nós falarmos sobre lucro, fechamento financeiro. Para quê? Para descobrir seu lucro. Vamos analisar o seu financeiro. Para quê? Para saber se você está ganhando dinheiro ou não. E se não está, para onde está indo o seu dinheiro, então. Então, nós nos especializamos nisso. Dentro dessa empresa, dessa que eu citei anteriormente, foi onde nós implantamos o primeiro projeto de financeiro, batendo 100%.
Lógico que não foi o primeiro fechamento. Não batia, e eu ia atrás do porquê e sempre descobri que eram pessoas e processos. Então a gente criou um modelo que realmente funciona e funciona bem, tanto que hoje funciona para centenas de supermercados. E como que nós fazemos isso? Temos um software, não temos? Nós temos um software, Sérgio, hoje, como você me perguntou, próprio, desenvolvido por nós, software da casa, que pluga com os dados financeiros do software do supermercado, independente de qual é o software que ele usa. Desde que ele tenha o dado ali, a informação, a gente pluga isso, faz um fechamento financeiro, cruza com a contabilidade para que tenha um fechamento contábil preciso, que aí eu deixo aqui até um recado. Como que você, empresário, está no lucro real, mas não sabe o lucro do seu negócio? Você não sabe o lucro, o seu contador sabe o lucro do seu negócio, então. É óbvio que, dadas as devidas proporções, né, Sérgio? Somos aqui 3 contadores. O procedimento de se fechar ali uma DRE contábil é diferente, né, Max, também do fechamento financeiro. Mas, poxa, como que o seu contador apura o seu lucro, você não sabe o seu lucro? Então, isso está muito distante. Tem o lucro para pagar imposto, mas não tem o lucro. Sabe o lucro real para pagar imposto, IRPJ, CSLL, mas o empresário não sabe o lucro para ele tomar decisões estratégicas. Ou não tem lucro, não paga o imposto, mas sobra um dinheiro pro cara trocar de carro e aí não tem como dizer de onde veio o dinheiro. Ou tá tendo lucro, tá ali prosperando e o contador diz, não, você tá no prejuízo fiscal e o cara nunca entende isso. Então nós aproximamos essa linguagem, essa comunicação contábil e gerencial. Beleza. Não é isso, Max? É isso. E a gente entende a dinâmica do mercado, né? Eu acho que para a gente citar como diferencial aqui, essa dinâmica que o supermercado tem, até onde ele pode ir, a questão mais básica, desde o regime tributário, né? Onde geralmente se erra, a gente tem, como a gente trabalha muito voltado para supermercados e é nichado para supermercados, por exemplo, a gente tem manuais. Como que dá a entrada de nota, a gente tem vídeo gravado, a gente tem especialistas que fazem esse treinamento para que não deixe ali de aproveitar os créditos, a gente sabe qual ferramenta que vai trazer um melhor impacto ali pro empresário, né? De olhar para uma DRE de supermercado, eu já sei se aquilo ali está dentro, se está fora, se aquele imposto está coerente ou não com a realidade que é um supermercado, porque não sai muito da média. Pega um fechamento de ICMS dos estados que a gente atende, eu já consigo ver se o ICMS está de acordo com o que deveria, então eu já consigo direcionar, falar, olha, alguma coisa tem errado aqui, vamos investigar. Então, o diferencial de trabalhar com a empresa nichada, né, não que seja melhor que a outra, é porque você tem conhecimento de causa. É melhor. Você tem conhecimento Sempre vai ser melhor uma empresa nichada, e não é só a gente, não. 99,99,99,99% das vezes, uma contabilidade nichada vai atender melhor do que uma contabilidade generalista. Então, é melhor sim. Da mesma forma, a gente é melhor no que faz, porque a gente garante, cara. E a gente não pode ter medo nem vergonha de falar isso. Então, pode falar sim, é melhor. Tá bom, somos os melhores. E aí, né, bem no boom ali da pandemia, quando nós abrimos o escritório, era também o boom ali da contabilidade consultiva, dita contabilidade consultiva. Então nós abrimos e focamos justamente nisso, Sérgio. Em resumo cara, vamos entregar a contabilidade, vamos entregar para o empresário a situação financeira da empresa dele e os insights ali, os direcionamentos estratégicos de como ele melhorar. E se não está tendo, para que ele passe a ter lucro, se ele já tem lucro, para ele melhorar esse lucro dele, aumentar cada vez mais. Então nós somos uma contabilidade especializada no lucro real, mas focada em aumento de lucro. Literalmente, a gente vê muito isso, já está até um pouco banalizado. Nosso foco é aumentar os seus resultados. Mas não mede. Como é que vai provar para o empresário se está aumentando ou não? Então a gente faz isso. Peter Drucker, né? Exatamente. O que não é medido não é gerenciado. Cara, mas eu fiquei com uma dúvida, assim. Vocês prometem uma entrega tão diferenciada, né? Eu tô aqui como entrevistador, então... Mas a gente promete uma oferta tão diferenciada, uma coisa tão melhor, uma coisa... Só que assim, chega a dar medo. Se eu sou empresário, quero migrar a contabilidade, você promete tanta coisa que talvez eu não esteja pronto para ser teu cliente. E aí, como é que você quebra isso? O que você tem a falar para alguém que esteja pensando isso agora? O que eu digo para todo empresário, quando eu estou até inclusive numa reunião comercial? Eu vou pedindo para ele me passar quais são os medos, quais são as dúvidas, e eu vou tirando elas, se você quiser até trazer algumas. Meu medo é que eu não consiga me adaptar, que a minha equipe não consiga se adaptar a isso. O primeiro que o conceito é diferente. Muitos empresários estavam acostumados aqui.
Eliabe, outros contadores que eu já me reuni diziam o seguinte, que eles também me ajudariam, mas eu teria que passar essas informações e eu não tenho. Que a minha equipe teria que fazer e minha equipe não sabe. E é justamente nisso que a gente entra. Eu vou treinar a sua equipe, o seu time, com os recursos que você tem. É fazer o melhor hoje com o que você tem hoje. E nós vamos garantir a assertividade, a precisão desses fechamentos financeiros da sua empresa e vou te entregar o resultado. Então, essa é uma objeção, porque a promessa é muito boa. E isso não somos só nós que prometemos, tem muita gente prometendo isso no mercado. Agora, quantos estão entregando de fato? E aí vem a questão da prova social. Eu posso abrir toda a nossa carteira de clientes. Tem muitos clientes que falam, pode passar o número do meu telefone. Tem vídeos, inclusive, nas nossas redes sociais, de cliente dando depoimento, que olha, eu não acreditava e hoje eu tenho esses resultados na minha empresa. De um financeiro implantado, tem vídeo aí de empresário dizendo, olha, cliente nosso que gravou isso sem nós pedirmos, inclusive, uma empresária mandou o vídeo, sem a gente ter pedido. Falou, olha, nós descobrimos que o maior erro da nossa empresa era a gente mesmo, era nós que estávamos errando e boicotando todo o processo. E quando nós abrimos para isso, o Eliabe veio aqui, toda a estrutura da Conta Comigo implantou essa consultoria, os nossos resultados começaram a melhorar. Essa cliente em específico foi uma situação bem legal, que foi um dos primeiros clientes, né, dessa parceria de quando a Before virou Conta Comigo Before e tal. Sim. Já era 11 e pouca da noite, eu cansado aqui no Rio já, Leandro e tal. Do nada, esses dois mandam uma foto, sentado no escritório da menina, contando moeda para fazer o financeiro bater. Na verdade, acho que era eu e o Jean, né? Isso. É literalmente isso, né? Você vai contar moeda para fazer bater no centavo. Cara, em alguns casos é preciso. Isso prova que a gente vai até onde for necessário para que os números batam. Beleza. E assim, pra talvez não tenha ficado muito claro, né? A gente já falou, mas para fazer um apanhadão dessa história, Max começou com o Eliabe, os dois trabalhando no mesmo escritório, saíram do escritório, Eliabe era vendedor, e aí começou a dar o suporte, né? Como um bom vendedor faz, começou a dar o suporte para alguns clientes. Esses clientes começaram a se sentir incomodados, porque a contabilidade para a qual ele trabalhava era longe. Um belo de um dia vocês se encontraram, começaram a vender Doriana, ou começaram a fazer contabilidade. Foi tudo muito feliz, tudo muito bom. Começou lá no quartinho do Max, a coisa foi evoluindo, vocês foram crescendo, até que um dia encontraram o maluco do Leandro, descobriram que o Leandro tinha outro maluco com ele, no caso esse que vos fala, e aí a Before, né, até então era Before, rolou essa conversa e a gente decidiu juntar força para atender o ecossistema do Leandro, para que o ecossistema do Leandro pudesse gerar novos clientes para a Before, para que a Before pudesse trazer, e aí o que é ser um braço de importante, solução, né, também para o ecossistema? Porque o Leandro dá treinamento para donos de supermercado que, cara, precisa ter um contador eficiente, precisa ter uma contabilidade boa. Então não foi uma relação só de, eu vou te mandar cliente. Foi uma relação de, cara, a gente confia em você, você faz um bom trabalho e você vai trazer solução para o meu aluno. Sim. E isso a gente criou, né, a Before Conta Comigo Before, e nos trouxe até aqui. A gente saiu, você falou que lá atrás, primeira mensalidade foi 11 mil, hoje a gente já fala em 20 vezes isso, pouco mais, num período de tempo tão curto, o que mostra essa competência, o que mostra essa capacidade. E da minha parte, da parte que se juntou a vocês no meio do caminho, posso falar que a gente está muito feliz, muito satisfeito, muito honrados, né, de fazer parte dessa família que vocês começaram. E, cara, uma pergunta, né, que a gente tem que fazer. Aí, a pessoa que está aí assistindo a gente e fala, cara, eu quero esse troço aí. Eu quero entrar para uma contabilidade que me entrega número, que me diz efetivamente quanto que sobrou no meu caixa, se aquilo que sobrou é lucro, se não é. Porque a gente sabe, né, Max, que o lucro contábil, e aí não é nem erro das contabilidades, tá, gente? Mas o lucro contábil tem coisas ali que são depreciação, tem coisas que são provisões, tem coisas que são de exercícios passados ou de exercícios futuros que afetam o caixa, mas não afetam o lucro. E ali só entram coisas realmente da empresa, né? No caixa entra tudo que foi pago. Então, mas mesmo que esteja tudo certinho, você vê lá um lucro
Pô, mas peraí, não sobrou esse dinheiro. Tá, não sobrou porque de repente tá pagando empréstimo do passado que não entra na DRE, tá pagando ativo que não entra na DRE. Então, às vezes, você vê um número, olha no caixa e não tem nada. Tá Não vê negativo, aquela realidade no caixa, né? E às vezes você olha pro caixa, sobra dinheiro, mas na contabilidade deu prejuízo. Enfim, isso é uma complicação. O empresário normalmente passa por isso. Aí chega o Eliabe e fala, eu vou entregar o número batendo no centavo. Beleza, quero contratar isso, como é que eu faço? Exatamente. Chame a Conta Comigo, tem os nossos Fala contatos. comigo, aí não é conta comigo. Fala comigo, conta comigo, conversa comigo, marque aí uma mentoria comigo, uma sessão estratégica. A gente está sempre muito aberto aí, você entra em contato com o nosso time comercial vai te atender. Se fizer questão que seja especificamente comigo, estou à disposição, a gente agenda um horário. E por Tem incrível... telefone comercial. Tá aí o nosso telefone comercial, tá aí na tela. Esse número você vai falar direto no nosso time comercial e vai conseguir falar comigo também. E uma coisa que eu acredito, e você vai saber até responder melhor isso, mas eu acredito que o que mais chamou a atenção do Leandro foi isso. Além do nosso comprometimento, todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Eu e o Maxwell, todo o nosso time até então. Mas quando nós conhecemos o Leandro, cara, tudo bem, contabilidade, mas que faz contabilidade por lucro real para supermercado? Tem mais. E vocês aqui em Rondônia, qual é o diferencial? Ah, a gente atende bem. Poxa, tem uma galera aí que atende muito bem também. Então, eu acredito que não foi isso que o Leandro viu. Quando a gente começou a falar sobre o fechamento financeiro, como que a gente fazia, e o Leandro falou, pera aí, esse negócio aí é diferente. Isso aí muda o jogo. Eu falei, Leandro, a gente tem um software. Mostrei o software que a gente construiu. Então, eu acredito, você pode dizer melhor até do que eu, que isso gerou uma autoridade ali junto ao Leandro e que fez com que a gente se aproximasse ainda mais e avançamos para a sociedade que é hoje. E aí eu te devolvo a pergunta. O que fez vocês a se aproximar da gente? Não sei se o Max também quer perguntar algo nesse sentido aí também, né, Max? Mas o que fez vocês a acreditarem na então B4, no então Eliabe, Maxwell e ter aí essa história linda que a gente está construindo hoje? Então, agora chegou o meu momento, Doriana. Teve perrengue na sociedade? Teve, sempre tem. Eu sei que é muito cavalheiro com o Max. Cara, mas a questão não é essa. A questão é que, assim, do lado de cá, a gente já sabia que tinha um projeto de contabilidade nascendo e a gente começou a tentar esse projeto internamente e quase que organicamente. Só que o Brasil, a gente não tem um sistema tributário nacional, a gente tem um manicômio tributário nacional. E gerenciar um crescimento de uma contabilidade do zero, de dentro de um quartinho, como vocês fizeram, no lucro real, atendendo tantos estados, era uma tarefa hércula, uma tarefa insana, né? E dito isso, cara, eu conversei com o Leandro e aí eu acredito que o Papai do Céu vai colocando as peças no caminho, né, as pessoas no caminho e articulando os eventos da forma que eles precisam acontecer. E chegou um momento que eu falei, Leandro, cara, a gente tá pegando Rio, tá pegando São Paulo, mas assim, a gente precisa tacar dinheiro nisso e acreditar e fazer a coisa virar. Mas mesmo tacando dinheiro, existe um tempo de maturidade. Porque não adianta, vou abrir um escritório em São Paulo. Beleza, tá fazendo 20 mil por mês, eu vou para o Espírito Santo. Beleza, tá fazendo 20 mil por mês. 20 mil entendendo que é um corte ali onde o escritório se pague. Então vou para o Espírito Santo, agora vou para Minas, agora vou para Brasília. Não é assim. Porque não é só o dinheiro, é ter a maturidade de entender a legislação, de confiar nas pessoas que vão estar à frente daquela filial e tudo mais. Então eu conversei com o Leandro e falei, Leandro, mesmo com todo o dinheiro do mundo que você possa colocar, mesmo com todos os clientes que você já tenha, fazer novas unidades com menos de 3 meses é inseguro, é uma coisa irresponsável. 3 meses já é pouco, menos é impossível. Então, se a gente tem 27 estados e precisa de uma filial em cada estado, vezes 3 meses, quantos anos a gente vai passar para ter uma contabilidade do jeito que a gente quer? Então a gente precisa de parceiros locais. E aí o Leandro ficou de pensar, ficou meio assim, não gostou muito da ideia, foi fazer um evento no Pará, chegou no Pará, perguntou lá, se eu tivesse uma contabilidade para atender mercados, quem aqui viraria? Cara, a sala toda.
Aí ele me ligou. Sérgio, a gente tem que começar a procurar parceiro. A gente tem que procurar parceiro. Eu falei, mas eu te falei isso. Ele, não, mas é porque eu tô aqui, aconteceu isso e tal. Eu falei, beleza, vamos começar a procurar parceiro. E na época, o Rosadas Day, né, ele fazia uma viagem e visitava 3 ou 4 estados, 2 ou 3 estados. Aí ele foi no Pará e o estado seguinte, adivinha qual foi? Rondônia. Quem Então, estava assim, lá? eu já tinha levantado uma bola pra ele. Numa semana, na mesma semana, na semana seguinte, ele foi pra uma turnê do Rosadas Day. Foi no Pará, perguntou no Pará, as pessoas levantaram a mão, ou seja, geraram uma expectativa. Perguntou ali. isso também em Porto Velho, lá em Rondônia. Aí ele repetiu a pergunta em Rondônia e vocês estavam lá. Então, assim, e antes disso você tinha pedido para participar do curso, ele falou que não era para você, mas você fez. De alguma forma você falava a mesma linguagem dele. E esse não hoje está se transformando numa das maiores contabilidades focadas em supermercado. Pois é, então assim, cara, eu acho que teve uma confluência de coisas, em primeiro lugar, que eu não acredito em acaso, não sei o que você que está assistindo aí na gente acredita, se acredita em Deus, se acredita no universo, se acredita em Jesus. Nós aqui é em Deus, né? Não sei, mas eu acredito que... Eu sei, eu acredito. Não, tudo bem, cara, tô falando, eu não sei no que a pessoa acredita. Mas de alguma forma, seja por Deus, seja pelo universo, seja pelo que for, eu acredito que as coisas contribuem quando a gente... tem um versículo, inclusive, né? Todas as coisas contribuem e tal. Exatamente. E seja através de Deus ou seja através do universo, as coisas vão se casando, vão se encontrando e fizeram a gente se encontrar no momento certo. Vocês estavam de um lado caminhando e construindo uma história, a gente estava amadurecendo a questão de ter uma contabilidade nacional. E é óbvio, né? A gente precisava entender quem eram as pessoas. Imagina, eu sair fechando parceria por aí, fecho rápido, sem parcerias, com um monte de gente fazendo besteira na empresa dos outros, que eu já falei no outro podcast, é a vida do cara, são os sonhos do cara, é o pão de cada dia. Então passa por um crivo de responsabilidade, onde eu levantei a vida de vocês sabem disso. Não peguei umas histórias macabras aí do Eliabe, que eu descobri recentemente. Brincadeira à parte. A gente levanta um pouco da vida de vocês, levanta um pouco do escritório de vocês e tenta descobrir por que a gente tem que fechar com aquela pessoa. Tem gente que é muito boa no comercial, tem gente que é muito boa no financeiro, tem gente que é muito boa tecnicamente, e tem gente que é boa tecnicamente, não teria nenhum grande chamariz do ponto de vista de crescimento, mas é uma pessoa extremamente confiante. E pra gente é muito mais importante a qualidade, fechar com pessoas confiáveis e capazes tecnicamente, do que simplesmente fincar uma bandeira num estado novo e ir pra cima. Vide São Paulo. Cara, São Paulo é a joia da coroa. São Paulo a gente poderia fechar com uma contabilidade de São Paulo que já fosse até razoavelmente grande, estabelecida, já conhecesse as pessoas e tal, para acelerar. Mas em vez da gente fechar a contabilidade aqui, cara, a gente preferiu trazer vocês de fora. E abrir uma unidade aqui. E abrir uma unidade do zero e trabalhar essa unidade do zero justamente por esse vínculo de confiança. É óbvio que nesse processo algumas coisas chamaram a atenção quando a gente olhou para a Before. A maturidade empresarial de vocês, a conversa com vocês foi muito boa, né? O sentimento de confiança e tudo. Vocês não terem feito grandes cagadas, ou pelo menos terem escondido muito bem. E óbvio, né? A questão financeira tá aí também. Mas não foi, para ser brutalmente honesto, não foi o fator determinante, porque antes de passar pela capacidade técnica, passa pelo match empresarial, pelo match cultural, né, que a gente precisa ter. Mas surpreende, cara. Tanto surpreende que a gente pensou em trazer a solução financeira da Before para dentro de todo o ecossistema. A gente chegou a fazer isso, né, pensar isso. Só que a gente parou para fazer conta, né, o Leandro parou para fazer conta e viu que não era viável colocar isso dentro do ecossistema para todo mundo
sem aumentar preço, né? A gente não conseguiria absorver. Movibilidade financeira, mas não de produto e de solução. É, mas ao contrário, tanto que tem gente que, parou de fazer o fechamento lá porque o fechamento que a Before faz já é mais do que suficiente para atender a isso. Então, é óbvio que esse fechamento financeiro e sua capacidade de venda e sua capacidade técnica e o nível de confiança, de seriedade que vocês passaram foram as coisas que abriram as portas, porque foi a primeira parceria contábil, que é outra coisa importante, né? Foi a primeira parceria que a gente fez. Hoje a gente tem Natal, hoje a gente tem Minas, mas vocês foram os primeiros, né? É isso, Sérgio. Obrigado. A gente já partindo aqui para os finalmente, mas eu queria também deixar aqui uma consideração, né, sobre essa parceria. Eu acho sobre por que isso deu certo, né? Por que deu esse match, né? Eu acho que principalmente porque a gente se importa com o empresário da mesma maneira que o Leandro se importa, né? E a gente realmente estudou o negócio. E uma coisa que eu vejo assim que é muito latente na gente é como a gente gosta de estudar e de entender o negócio. E diferente de outras pessoas, a gente sabe também como solucionar, né? Porque a gente tem um trabalho muito bacana no financeiro. Porque o que geralmente o cliente pensa? Meu problema é o imposto, está muito alto. Meu problema é a folha, está muito alta. Meu problema é o fornecedor, está muito alto. Mas não sabe, é tudo muito subjetivo. Então a gente faz realmente um trabalho muito bacana, vou até passar para o Eliab falar também melhor, e a gente dá a solução. Olha, seu problema não é o imposto. Você está pagando o que está tendo fuga exagerada de caixa da sua empresa, não é o imposto. O imposto está dentro da média, está dentro do parâmetro correto. Agora, a sua folha está acima. A sua folha está acima. Mas, assim, para a gente dar um tiro tão certo no que o cara tem que fazer, porque se for no imposto, também a gente vai identificar, olha, seu imposto está alto. Com relação a outros clientes, então a gente vamos dar uma focada, uma investigada aqui. Às vezes a tributação ali, o cadastro está todo certo, mas é de onde ele está comprando que não é legal. Então a gente tem um direcionamento. Mas para ter esse direcionamento tem que ser um tiro certo. Que eu acho que daí esse grande diferencial, né, que a gente consegue fechar esse financeiro dele, ele abre com assertividade aí de 99,7. Esse 99,7 é a Vera mesmo ou tu tá de sacanagem e fica falando para impressionar? Vera é procedimento operacional padrão do nosso departamento de consultoria. Se for menos que isso, não fecha, devolve para o cliente. Muitas fecham com 100%, né? Isso é o mínimo. Não é nem a média, é o mínimo. Não, eu só acredito porque eu vi aquelas fotos de você contando moeda, eu nunca vi contador contar moeda. E eu diria assim, nós fomos em busca de algo que a maioria não foi. É só isso, não é que tem estrela, que a gente é um ser iluminado. A gente se propôs a ir em um lugar onde muitos não quiseram, porque é árduo. Então, por exemplo, em plena pandemia, o auge da tecnologia consultiva, BPO financeiro, eu fiz as contas e falei, cara, BPO financeiro para supermercado, para mim a conta não fechou. Respeito quem diz que faça. Eu não respeito não. Muitos contadores dizem, não, é porque daí eu pego tudo e lanço aqui no meu único sistema. Claro, é um problemão, você tem que entender o software que seu cliente usa. Hoje a gente trabalha com mais de 50 softwares diferentes do mercado, e o nosso consultor entender de cada software daquele. Então nós criamos estratégias para isso. Claro que temos biblioteca interna, nós temos um canal interno de vídeo de cada software, onde gera os relatórios, a parte financeira, como é que procede. Então tem tudo isso. Então nós nos dispomos a ir mais fundo. Falei, cara, não, eu vou fazer o financeiro bater, mas o cliente usando o software dele, o time dele, e é o nosso time do lado de cá. Vai fazer esse fechamento, vai auditar através de tecnologia, porque senão a gente não teria uma escalabilidade, e bater 100% ou, no mínimo, 99,7% de assertividade. Então, isso foi sempre foi e é um grande diferencial nosso. E hoje eu digo assim, eu desconheço alguém que faça isso no mercado dessa forma que a gente faz. Agora, para acabar aqui, né, gente, tá quase uma hora aí de papo. Se o cara só quisesse contratar isso, qual foi a resposta que você deu outro dia? O cara, não quero contabilidade, só quero financeiro. Como é que faz? Cara, não dá para ter tudo na vida. A hora de ser grande, né? Tem que ser adulto. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida adulta. Disse isso em bem-vindo. Ele falou, mas aí eu não quero, eu só quero o fechamento financeiro. Eu falei, bem-vindo à vida adulta. Não dá pra gente ter tudo o que quer. Talvez em um outro momento nós vamos ter só consultoria financeira. Hoje não temos. Hoje nós estamos em janeiro de 2025. Hoje não temos. Talvez por um bom tempo ainda não teremos. Por quê? Já vi muito atrito, tá, Sérgio? Entre contador e consultor financeiro. Sim. Então a gente já quebra um monte de problemas e resolve. Aí você começa pelo financeiro, vai
dizendo onde tem problema. Aí você entra na parte tributária. Aí o contador não é aberto a diálogo. Alguns não são, né? Obviamente, tem exceções. Mas esse é o nosso modus operandi. O nosso cliente não paga a parte, isso é muito importante. Você não paga a parte para ter um fechamento financeiro com esse nível de precisão. Isso já está incluso no honorário contábil, que na maioria dos casos é aquilo que você já paga atualmente e talvez até menos. Tá. Vou me despedir aqui. Eu não sou tão presente no escritório lá em Rondônia como o Max ou o Eliabe, por motivos óbvios. Mas eu sou sócio da Conta Comigo. No que vocês precisarem, no que vocês quiserem, se quiserem conversar, perguntar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, me coloco à disposição. Meu WhatsApp está aberto lá nos canais da empresa. Fiquem à vontade. Quero te lançar um desafio, sabendo que eu sou o cara que olha mais para o restaurante. Quero ver você fazer isso daí que você faz aí para restaurante. Já estamos fazendo atualmente para 4 restaurantes, inclusive. Quero ver escalar isso. Mas é isso, pessoal. Peguei o que eu queria, que é o compromisso dele gravado, e vou cobrar. Mas fiquem à vontade. E não volto atrás, tá, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer falar um monte de besteira e perturbar vocês. Desculpem a brincadeira, se foi um pouco demais. Mas isso é a nossa história, né? É o que eu sou também. Eu vou ser brincalhão, eu vou ser rebelde. Foi um prazer estar com vocês. Contem com a gente, contem comigo. Até a próxima. Conta comigo. É isso, gente. Conta comigo agora. Conta comigo aqui em Alphaville também. Conta comigo.